Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é mentiras, invenções e falsos testemunhos. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Marcos, capítulo 14, versículos 53 ao 65, Números 12, do 1 ao 9, Mateus 12, 36, 37 e Lucas 8, 17. E nesse texto de hoje, nesse tema de hoje, através da palavra de Deus, ele vai falar comigo e contigo, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala e ficar tranquilo com aqueles que estão falando, mentindo, inventando e dando falso testemunho, porque Deus presta conta, Deus cuida do teu povo, Deus zela pela menina dos seus olhos. A gente vai ver isso lá no texto de Números, quando Arão e Miriam falam de Moisés. A gente vai ver o que aconteceu com eles. E a gente vai ver aqui o que aconteceu com o Senhor Jesus. Levantaram falsos testemunhos, perguntaram para ele: você não vai se defender? Ele ficou calado. E quando disseram para ele: você é o rei dos judeus? Ele disse: sou, e tu verás eu sentado à destra do Pai. Ou seja, não encontraram mentira e quando souberam a verdade ficaram furiosos. É assim, porque o mentiroso, aquele que levanta falso testemunho, ele inventa sobre você. Só que quando as pessoas ficam sabendo que não é nada daquilo, aquele que mentiu, ele vai ficar furioso. Por quê? Porque ele queria que as pessoas acreditassem que você era aquilo que ele estava falando, né? Mas Deus diz para mim e para você: o que estão dizendo por aí com a boca e o que estão ouvindo não vai prevalecer quando eu mostrar com os olhos. Estão falando da Mariazinha e do Joãozinho, e quem está ouvindo está achando que aquilo é verdade que está sendo falado, mas Deus diz: eu vou te justificar, eu vou mostrar com os olhos que não é nada daquilo que estão falando. Então é Deus que cuida e é Deus que trata. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado de Marcos 14, 53 ao 65 diz assim: levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, meu irmão, vão só tentar, porque não vão conseguir nada. Tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, mas para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimento, mas elas contradiziam. Por fim, alguns homens levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado. Meu irmão, o justo não se justifica. Se estão inventando, se estão falando mentira, fica tranquilo. Estão falando com a boca e estão ouvindo com os ouvidos, mas Deus vai permitir ver com os olhos que não é nada daquilo. É Deus quem trata, é Deus quem cuida. Fica tranquilo. Através desses textos sagrados aqui, a gente vai ter uma aula para tomar cuidado para não ficar falando, nem inventando, porque Deus trata, tá entendendo? Para a gente não fazer essas coisas e para ficar tranquilo, assim como Jesus. Inventaram testemunhas falsas. Você não vai responder nada contra essas acusações? Imagine se Cristo abre a boca e fala: que acusação? Só estão falando mentira. Você quer que eu responda o quê, rapaz? Eu vou ficar na minha, porque a mentira não prevalece. Meu irmão, a mentira não prevalece. O que estão dizendo com a boca e o que estão ouvindo com os ouvidos vai ser totalmente diferente quando Deus mostrar com os olhos. É o que a gente vai ler agora. Mas ele permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: olha só, meu irmão, não encontraram mentira e ficaram furiosos com a verdade.
Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso, né? E vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, quando estavam falando mentira, Cristo ficou calado. Eu não vou me justificar, vou entrar em briga. Estão falando mentira, a mentira vai cair por terra. O meu Pai vai cuidar dos mentirosos. Mas aí quando perguntou a verdade, eu vou responder, já que está perguntando: você é Cristo, o Filho de Deus bendito? Sim, sou, e você vai me ver sentado à destra do Pai. Meu irmão, estão falando mentira, a mentira não vai prevalecer e Deus vai permitir ver com os olhos. É o que acontece aqui, ó. Todo olho verá, meu irmão. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouvidos a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e condenaram à morte. Ou seja, não acharam mentira e condenaram pela verdade. Ai, caramba! Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos, dizendo: profetize para nós. Zombavam eles, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Ou seja, caluniaram, mentiram, falaram. Cristo falou, ficou quietinho. Quando perguntaram, ele só respondeu, falou: sim, eu sou o Filho do Deus bendito, eu sou o Cristo, sim. E tem mais, você vai me ver assentado à destra do Pai. Todo olho verá, meu irmão, o que disseram de Cristo. Quando vê, vão falar: realmente Ele é o Messias, o Filho do Deus bendito. Toda invenção vai cair por terra quando Cristo voltar para julgar o mundo. Meu irmão, toda invenção contra a minha vida e na sua vida vai cair por terra, porque nós vamos ver agora que Deus cuida do teu povo. Números 12, do 1 ao 9 diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com a mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Meu irmão, Deus está ouvindo tudo. Falaram aqui pelas costas de Moisés. Miriam e Arão criticaram Moisés. Ué, será que o Senhor só fala com Moisés? Não fala com a gente também não? Estava ali, ó, naquele bolinho, na esquininha, tá entendendo, meu irmão? Ali, ó, comendo alguma coisinha, criticando e falando. Mas eu tenho aqui uma notícia de Deus para você. E o Senhor ouviu isso. Fique tranquilo. Estão falando, estão perseguindo, estão inventando, faça como Cristo, porque Deus vai julgar a tua causa e todo olho verá que não é nada daquilo que falaram. Presta atenção nesse texto, meu irmão, para você ver como é estreito. Deus ouviu, Deus prestou conta e o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda de encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois aproximaram e o Senhor lhe disse: ouça o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, lhe revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês criticaram meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Meu irmão, aqui nós vimos que Deus ouviu a crítica pelas costas. Deus chama os três, dá ali uma carcada em Miriam e Arão, e ele disse: como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Primeiro nós vimos que Deus viu. Deus pergunta: como vocês criticaram o meu servo? Estão criticando, meu irmão, o servo, a serva do Senhor, a Mariazinha e o Joãozinho, a menina dos seus olhos. Fica tranquilo que Deus presta conta. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra eles, porque é desse jeito que acontece mesmo. A ira do Senhor se acende contra esse povo,
contra os linguarudos. Por isso que eu disse para você que esse tema aqui era para a gente ficar tranquilo, para a gente tomar cuidado em não falar dos outros e ficar tranquilo quando falarem de você. Mateus 12:36 diz assim: eu lhe digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Olha o que diz agora em Lucas, meu irmão. Lucas 8:17 diz assim. Lucas 8:17. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Ou seja, fica tranquilo, porque Deus vai trazer a luz, Deus vai trazer as claras, quem realmente você é. Aqueles que estão falando, que estão zombando, que estão inventando, deixa falar, porque o Senhor ouviu isso, e a ira do Senhor vai recair sobre eles, e nada que está escondido vai ficar oculto. Deus vai colocar as claras, Deus vai mostrar com os olhos quem realmente você é. Faça como Jesus. Estão falando, estão inventando, estão dizendo. Fique calado, o justo não se justifica. Que Deus mostra a verdade, assim como vai mostrar na vinda do seu Filho, para julgar as nações. Aqueles que falaram mentira, aqueles que não acreditaram, aqueles que zombaram, vão ver com os próprios olhos. Assim na minha vida e na sua vida. Inventaram, falaram, mentiram, mas vão ver com os próprios olhos. E fica tranquilo, porque o Senhor ouviu isso. E a ira do Senhor ainda vai recair sobre a cabeça dessas pessoas, porque Deus é justiça por natureza. Não confunda, só com Deus é amor. Deus é bonzinho. Não, Ele cuida dos seus, assim como cuidou de Moisés. A Bíblia diz que nós somos a menina dos seus olhos. Ele cuida do teu povo. Então você, meu irmão e minha irmã, nós tivemos uma aula aqui através da palavra de Deus, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala e para a gente ficar tranquilo com o que estão falando. Fica tranquilo, o justo não se justifica, todo olho verá, Deus vai justificar teu nome, a ira de Deus vai recair sobre os linguarudos e o Senhor está ouvindo tudo. Nesse exato momento eu estou fazendo um vídeo, você está me ouvindo? Fique tranquilo, se tem alguém falando pelas costas, e o Senhor ouviu isso, e a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Fica tranquilo, a vingança não é nossa, a justiça é do papai. O papai faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Então, meu irmão, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que Deus prospere os seus negócios, tá bom? Fique na paz do Senhor.